Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais debate e informação para você, não é? Sempre de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, tradição da discussão política, do debate dos temas importantes para a cidade, para a região metropolitana, saúde, educação, meio ambiente, transporte, segurança pública, enfim, os assuntos do nosso dia a dia, não é? E claro, espaço sempre aberto também para o debate dos temas e dos assuntos de interesse nacional, que são muitos, né? Vão se repetindo e refletem diretamente aqui, né? Nas cidades da região metropolitana, que busca aí desenvolvimento, crescimento a todo custo. Estamos iniciando a Semana da Mulher, né? No próximo dia 8, domingão, né? Se comemora o Dia Internacional da Mulher, e a mulher ocupando aí muito espaço em praticamente todos os setores da atividade humana, né? Um crescimento realmente espantoso. A área da comunicação, então, nem se fala, né? Tem de mulher aí aparecendo como repórter, como jornalista, como âncora, enfim, basta você acompanhar aí, especialmente as TVs por assinatura, você vai ver aí uma série de profissionais do sexo feminino dominando a mídia, né, de forma geral, colunistas, enfim, né? Cresceu muito a participação da mulher em diversos setores da atividade, a área da saúde, a área da educação, enfim. Só na política é que parece que a mulher não vai muito, né? Então, vamos aproveitar, especialmente o programa de hoje, falar um pouquinho, né, sobre essa situação, porque, com muito prazer, nós estamos recebendo mais uma vez aqui uma mulher, uma vereadora de Praia Grande, que está mudando de partido, então não vou nem citar o partido dela, né? Depois que ela se filiar ao próximo partido que vem por aí na próxima participação a gente passa direitinho, né? Trata-se da nossa Janaína Valares, já disse, vereadora em Praia Grande, e que participa, está conosco em mais esta edição. Prazer recebê-la. Tudo bem, Janaína? Tudo bem, boa tarde, Buturão, boa tarde ao Fernando, ao Marco Santana. É sempre um prazer estar aqui com vocês e uma boa tarde para todos os telespectadores da Baixada Santista. Muito bem, obrigado, Janaína, por estar conosco. Fernando Chagas, nosso cientista político, mais uma vez acompanhando aqui, participando com a gente, especialista em finanças públicas e sempre aí atento e preocupado com as coisas do Brasil, né, Chagas? Tudo bem? Olá, tudo bem? Um abraço a todos, em especial nossos telespectadores. Se a vereadora Janaína me permitir, antes de falar de assuntos regionais, dá uma pitadinha só, rápida, sobre o orçamento. Mais uma vez, Paulo Guedes mostrou que ele não conhece o orçamento público. E quem levantou essa bola, vereadora, não fui eu, não. Foi o Santana, foi a primeira pessoa que falou, ele não conhece orçamento público, e realmente ele não conhece orçamento público. Se ele conhecesse orçamento público, nós não estaríamos vivendo esse conflito muito grande e perigoso de instituições, Poder Executivo e Poder Legislativo. Rapidamente, o orçamento da União é de 1,5 trilhão, orçamento, tudo isso, 1,5 trilhão. Na realidade, nós estamos discutindo 80 bilhões. Imagina, discutir 80 bilhões no meio de 1,5 trilhão. Por que nós estamos discutindo 80 bilhões no meio de 1,5 trilhão? Porque o Paulo Guedes autorizou Luiz Eduardo Ramos, né, secretário de governo, autorizou Luiz Eduardo Ramos negociar no Congresso Nacional que desses 80 bilhões, 30 bilhões seriam do Legislativo, dos deputados, e teriam obrigação de gastar naquilo que o deputado, o senador determinasse. São as chamadas emendas obrigatórias. Então, desses 80 bilhões que restaram do orçamento, 30 bilhões são emendas impositivas. O Poder Executivo tem que gastar esse dinheiro de acordo com o que for decidido pelos deputados e pelos senadores. Fez esse acordo. Aí, quando chegou no Ministério da Economia, os parasitas, os servidores parasitas do Paulo Guedes, falaram para ele que esta negociação prejudicava o desenvolvimento e a execução do orçamento da União. Aí o Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro, em vez de negociar isso com o Congresso Nacional, partiram para cima do Congresso Nacional, colocando no dia 15 o povo contra o Congresso Nacional. Eu tenho 40 anos de prefeitura. Nesses 40 anos de prefeitura, várias vezes eu negociei o orçamento do município de Santos
com o falecido Mantovani. E ninguém saiu perdendo e ninguém saiu ganhando. Saiu todo mundo contente. Foram várias e várias conversas que a Secretaria de Finanças de Santos, com o falecido Mantovani no passado, negociamos o que seria dos vereadores e o que seria do Legislativo. Do Legislativo e do Executivo, sem precisar de briga. Então, o que falta na realidade? Falta competência para o Paulo Guedes e falta habilidade política para o Jair Bolsonaro. Isso se resolve numa boa conversa entre Executivo e Legislativo. Muito bem. Na sequência, na ponta lá está o Marco Santana, atento aí às redes sociais e as transmissões sempre fazemos aqui com a sua participação, sempre muito importante conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar, você lembrou muito bem que estamos na Semana Internacional da Mulher, mas na verdade é um tema que deve ser debatido ao longo de todo o ano, porque a defesa dos direitos da mulher deve ser uma bandeira encampada por todos nós, defesa da igualdade, da valorização das mulheres, que elas ocupem cada vez mais espaço na nossa sociedade. Assim como a Janaína, que é uma personalidade, uma liderança que vem alcançando espaços importantes, que sirva também de exemplo para diversas outras mulheres conquistarem cada vez mais espaço na nossa sociedade. Isso aí ganhamos todos nós com essa igualdade de condições. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Muito bem, boa noite sempre para você que está conosco na reprise. Lembrando o mantra de todos os dias, programa ao vivo, né? Acaba às 2h30 da tarde, até a reprise às 8 da noite. Coisas inacreditáveis, impensáveis, inimagináveis acontecem na confusa República Brasileira, né? Infelizmente, é o que mais se vê, né? Não só a questão orçamentária, como confusões no palácio, nos palácios, enfim, olha, é impressionante onde nós chegamos, viu? Inimaginável. Agora, Janaína Balares, eu citei há pouco aqui, não é? Educação, saúde, transporte, segurança pública, enfim, vários e vários setores da atividade humana, onde as mulheres vêm aí crescendo a sua participação, né? A sua atividade. Na política não é bem assim, né? Não, As não mulheres têm um certo, vamos dizer assim, um certo distanciamento. O que acontece, hein? Dá para explicar isso? Ou não? Não, assim, no meu caso eu não vejo distância. Você As tá minhas nela, apoiadoras, claro. a maioria são mulheres, né? Na Então, Câmara de Praia Grande hoje temos uma duas. mulher, só eu duas? Eu e a Tati Toski. Tá vendo? Para quantos? 15 vereadores? Não. 19. 19 vereadores, 17 homens Em Santos, e só duas até mulheres. Isso é uma Só regra. até o Aldre. Aldre, Isso é Santos, uma regra Selma e na Aldre. região inteira, talvez até no Brasil inteiro, essa participação muito pequena das mulheres, né? São Vicente não tem, Cubatão não tem, Mongaguá não tem. Não tem mulher, né? Não tem. Então, mas eu acho que a culpa também são dos partidos que não investem, que é usar as mulheres para ser laranja mesmo, né? Para cumprir a cota. E aí, eu acho que por conta desse fundo eleitoral, de ser obrigatório dar 30% para as mulheres do dinheiro, essas denúncias todas que a gente está vendo aí de caçar chapa e tudo, é uma forma de incentivar cada vez mais. Nós lá, minha filiação, vou mudar de partido, né? Sexta-feira eu me desfilio do Sexta-feira PT. agora? Amanhã eu vou estar com o presidente estadual para agradecer, o Marinho que esteve aqui comigo, para agradecer todo o tempo que eu fiquei lá, que eu sou grata pelas pessoas, né? Que me acolheram. Estou vereadora 2 vezes por conta do acolhimento deles também. Mas vou agradecê-lo. Sexta-feira eu saio do partido e dia 16 de março eu vou me filiar no PL. Vai ser lá no Cian Praia Clube, a festa da filiação. E estão todos convidados, né? Tem que cadastrar ali no meu Facebook para poder comportar todo mundo. Espero que não caiba, né? Que vá muita gente. E o nosso partido tem a maioria com mulheres. A nossa chapa de vereadores eu estou influenciando no PL para ser a maioria mulher. E nós O pessoal cota está de indo, gênero. assim, muito embasado na sua atividade, na sua atuação enquanto
parlamentar, né, Janaína? E eu pego, o que eu peço com cada pré-candidato? Eu estou fazendo um planejamento estratégico, ensinando assim, não ensinando, né? Mostrando meu exemplo, como eu fiz. Orientando. Orientando e tentando falar, olha, o meu exemplo foi esse. Não adianta fazer, e ainda mais hoje em dia, essas campanhas milionárias, que não queira concorrer com um vereador, assim, no sentido... Não tem muitos vereadores com aquele sistema antigo de fazer favor pessoal, de dar conta de água, lulos, bujão. Eu falei, não façam esse tipo de política. Essa não é a política certa, é a política sadia. E eu vou ensinando e conduzindo para que sejam assim. Eu tenho certeza que vai surpreender. O partido vai surpreender e a gente vai fazer um grande número de cadeiras. Janaína, aqui na Baixada Santista, que eu me recordo, tivemos Thelma de Souza, Maria Ângela Duarte, Maria Lúcia Prandi e tantas outras. Maria do Socorro, Maria do Sueli Socorro, Maia, Sueli Maia, Sueli Morgado. Sueli Morgado. De repente... Quase todas da área da educação, né, da educação e também de partidos progressistas. Você vê que coisa Mais isso à que você esquerda, falar? né? Não é que é mais à esquerda também? Mas olha, você falou, a maioria das mulheres vem da área da educação ou vem de família. Por exemplo, a vereadora da Praia Grande, a Tati. O tio dela era vereador, ele ficou inelegível e lançou ela vereadora. A ex-prefeita de Peruíbe, a mesma também. coisa. Então, uma mulher igual a mim, que não veio nem... do jornalismo, que tem muitas Ana também. Preta. A outra, a Bageri lá. Bageri, Meu pai também. do Bageri, exatamente. Então, uma mulher... É difícil você nascer na política como eu nasci, sem ter um histórico familiar, sem ser da área da educação ou do jornalismo, né? Que é a área de comunicação. Então, se eu conseguir, todas podem conseguir. Mas, vereadora, a mulher que não quer entrar na política ou a política é muito machista, principalmente nesse momento de misóginos prevalecendo na política? Não, a política é machista, sim, né? A gente vê que é, claro que é. Mas eu acho que se a gente Não dá pra negar, se né? alejar do processo, não é solução. E elas não estão mais se alejando, estão querendo participar realmente. Eu sinto lá na Praia Grande a participação feminina. Agora, a Dilma Rousseff acabou sendo eleita presidente da República, né? Claro, pelas mãos poderosas, então muito poderosos, né? Do então presidente Lula, que tem uma aprovação enorme na época, enfim, né? É a tal da história do poste, elegeu o poste e quase que leva no primeiro turno, inclusive, né? Por pouco o Serra não deixaria de ir para o segundo turno. E a Dilma acabou não sendo um bom exemplo, né, o Janaína? O exemplo da Dilma, será que atrapalha um pouco também, não? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu acho que atrapalha, assim, né? Não só ela, quando uma mulher vira prefeita ou presidente, faz um mau governo, acabam achando, olha, a mulher não vai servir. Só que, assim, a gente tem que ver que as mulheres hoje, as mulheres, além de estarem profissionalmente trabalhando, ajudando, sustentando a casa, muitas vezes sozinhas, né? Porque elas acabam sendo pai e mãe na casa, elas que administram o poder, a parte do orçamento da casa também. E a mulher faz tripla jornada, se você for ver. A gente é mãe, a gente é esposa, a gente trabalha. É complicado, imagina só. Você é advogada? Sou advogada, mas eu não estou advogando. Não está advogando porque você está... Na mesa diretora. Na mesa diretora da Câmara, você é impedida. Mas normalmente você... Antes de ir para a mesa diretora, você atuava como vereadora e como advogada. Mas assim, eu comecei a parar porque eu não conseguia dar a atenção que os clientes mereciam. Eu acho que você tem que fazer uma coisa... Eu não consigo fazer assim, eu gosto de dedicar exclusivamente àquilo que eu faço. Então... Eu acho que a cobrança não só das lideranças políticas, mas do próprio eleitor, quando é uma mulher que ocupa um cargo público, é muito maior, né? Maior. Aquele preconceito é muito inconsciente. Então, nesse sentido, as próprias lideranças, quando vão escolher uma candidata a vereadora, como você me observou, Janaína, vai escolher uma candidata que não tem chance mesmo, só para realmente cumprir a cota, porque aquelas personalidades que realmente têm uma chance eleitoral muito grande, elas são literalmente deixadas fora do páreo, né? E assim, para você ver como é diferente o preconceito que a mulher sofre, para você ver o que aconteceu semana passada na Praia Grande. Você sabe, eu sou da Comissão de Saúde, mas o governo municipal tem que fazer audiência pública na Câmara para fazer prestação de conta a cada 4 meses, né, do que está acontecendo. E aí, o que ocorreu? Eu estava presidindo a audiência pública da saúde e mandei uma mensagem no grupo dos vereadores, porque só tinha um vereador lá, só estava o Cadu. Aí eu mandei e falei, gente, tem gente tirando foto, é ruim não ter vereadores na audiência da saúde. Eu coloquei no grupo. Aí chegou lá um vereador. E aí, já tinha acabado a explanação. E ele, para mostrar que estava ali, ele vai e faz uma pergunta. Fala assim, olha, secretário, tem uma mulher no hospital grávida de 10 meses.
E eu, de maneira espontânea e natural, fiz assim, 10 meses? Como assim 10 meses, né? 10 meses é um pouco, né? Aí depois, Fora, não, né, 10 Dona? semanas. Eu falei, vai, vereador, 10 semanas também não pode fazer parte, não é nem 3 meses. Bom, eu comecei a rir, mas eu comecei a rir de nervoso, porque tava TV câmera vendo. Eu falei, nossa, que vergonha. E aí, inverteu totalmente esse papel. Esse vereador, que ele é pastor, ele foi gravar um vídeo dizendo que eu estava debochando da grávida. Olha que situação. E não estava. Fake news. Não, imagina, porque se eu entro no hospital para denunciar quando não tem Não, médico. ele é que deu uma informação errada, né? Não, e Confusa. aí todo mundo que ligado a ele, inclusive mulheres, vinham lá e marcavam. Vereadora, sua burra, vai, falavam assim para mim, vai estudar. 10 meses, sim, a gravidez dura 10 meses. Eu falei, então tá bom, então a aula de biologia tem que mudar agora, porque eu aprendi isso em biologia, não como médica, se for, né? Que eu não sou. Mas eu vejo que é assim, e falavam assim, ele pode errar. Ele é homem, você é mulher, você que não deveria errar. Escreviam assim. Porque você já engravidou, né? Você tem um filho ou mas dois? Tenho 2. Dois, né? já engravidou 2 vezes. Mas assim. 9 aí- meses ou 10 meses? Não, os meus foram 38. Na hora que completou 38, eu já quis fazer cesárea, que eu morria de medo. Agora, aí eu me pergunto, por que que eu ri, mas eu ri, como eu disse, do nervoso. E aí, fiquei com raiva do vídeo, né, da forma que ele tratou essa ação. Mas depois eu pensei, ele é um menino realmente ainda. Ele é homem, é menino, a gente tem que ser mais solidária. Eu tenho que ver que... Por isso que a gente vê que precisa de mulheres na política, para ter essa sensibilidade que o homem não tem. Aliás, o senhor por né? uma das mulheres que mais se destacaram aí na política no último ano e meio, por aí, não é? A deputada federal Joyce Hasselmann está internada em São Paulo, né? Vai passar por uma cirurgia, ou duas, né? É. Não sei exatamente o que O que ela tem? aconteceu com ela, um problema, questões abdominais, sangramentos, enfim, foi destacado aí pela mídia, pelos sites aí que eu acompanhei. Não sei exatamente qual é o problema dela, né? Espero que a Joyce se recupere rapidamente, né? E volte aí à ativa, embora seja mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, enfim, não tem problema. Tomara que ela volte rapidamente, se recupere, porque é mais uma voz feminina, não é? E é candidata também, né? Candidata à prefeitura, né, Pré-candidata de São à Paulo. prefeitura também, pré-candidata à prefeitura. É uma mulher muito forte. realmente, É mãe né? também, né? Corajosa. Muito corajosa. sem dúvida. O olhar feminino na política é diferente do homem? O que a mulher, nesse ponto, pode contribuir? É diferente no sentido que o homem é mais racional por parte, como que eu vou explicar? Por fisiologia, por parte fisiológica, né? Até por formação. Né? Formação. O homem é racional e a mulher é mais emocional. Quando vem procurar, alguém vem procurar e que está com um problema de saúde, e você coloca um filho no problema de saúde, a mulher consegue equiparar, a mulher tem mais empatia para dizer, olha, meu filho tem a mesma idade, vamos lutar. Agora, o homem é mais racional no sentido, olha, eu fiz minha parte, até aqui eu posso ir. Pronto, não dá para fazer o quê? O homem eu acho que é mais assim, mais pragmático. Mais pragmático, a mulher tem mais sensibilidade para Eu acho. encarar aí as agruras, as dificuldades de uma gestão pública, né? Realmente não é fácil, né? É difícil. Há que ter as duas coisas, né, Janaína? Acho que quem se coloca numa disputa, não é, para uma prefeitura municipal, seja uma cidade média, uma cidade grande, enfim, não é? Tem que ter essas duas visões aí, né? O orçamento tem que ser respeitado para não implodir a máquina, não é? E não é isso, Chagas? E a sensibilidade para que os menos favorecidos possam ser mais favorecidos, né? E a Janaína tem uma vantagem, como todas as mulheres têm uma vantagem, elas cuidam do orçamento de casa. E quem cuida do orçamento de casa sabe muito bem a dificuldade que passa em gastar só aquilo que arrecada. Isso a vereadora conhece bem na aprovação do orçamento, então a mulher nesse aspecto, eu não vejo aí, não é emocional, mas o equilíbrio que a mulher tem de ter mais controle das contas. E é mais justa também, eu acho. Que a mulher acaba sendo mais justa, com os filhos, com tudo, pode perceber. Fala-se muito também na questão de corrupção e tal, né? Aquela coisa de botar a mão no dinheiro que não lhe pertence, enfim, né? Tem menos mulheres atacadas aí, não envolvidas, porque tem menos mulheres na política, ou a mulher realmente tem uma situação assim de menos propícia, não é?
a se envolver com essas coisas? Qual é a tua visão? Eu acho que a mulher tem mais medo. Mais medo? Realmente, eu acho. O homem é mais corajoso para essas coisas. Corajoso, não sei se é corajoso, sei o que é. Mas a mulher acho que mais ousado. É mais ousado. A mulher tem mais temor, a mulher gosta de fazer as coisas mais certas. Eu acho, né? Eu vejo por mim. Agora, eu não sei se todas, eu não posso falar por todas as mulheres, mas realmente isso que você... Agora, não são poucas, a gente pensa assim, em cargos eletivos são poucas mulheres, mas veja, na Prefeitura de Santos tem muitas secretárias, não tem? Tem. Em Praia Grande, a maioria é secretária. Ah, é? É, então se ela quiser estar lá, secretária e roubar também, fazer corrupção, ela vai fazer. E a gente não vê casos de secretárias tantos quanto a gente vê de homens. E é interessante Infelizmente é verdade. que a mulher, como secretária ou ministra mesmo, ela tem o seu espaço. O que eu vejo a dificuldade da mulher é na eleição. É eletiva. Disputar o pleito, né? Por disputar o pleito. É por conta do financeiro, do partido não investir financeiramente. Não tem dinheiro. Outra coisa, antes quando podia empresários doar, empresas. Empresa. Por que a mulher também, a empresa não procura a mulher para doar? Porque ela não vai dar facilidade também. Eles não confiam que a mulher... Porque normalmente uma empresa vai lá, doa para um político para quê? A gente já sabe por quê. Né? Tá aí, a Lava Jato está para todo mundo ver. O cara vai te dar dinheiro, você ganha eleição, você vai ter que fazer. As coisas, essa ciranda de licitação que a gente vê por aí. E aí eles não dão para a mulher, porque acho que fica com medo realmente da mulher não cumprir depois. Tipo, não vai dar as facilidades. Né? Só pode ser isso. É, muito bom, sei lá, né? Bom, vamos rapidamente para o intervalo, né? A gente faz uma paradinha. Eu queria deixar aqui um beijo para minha amiga pessoal, Neide Pires, né? Moradora aqui do Boqueirão, viúva do saudoso Miguel Pires. Um beijo, obrigado, está sempre com a gente na audiência. E também para o Valdir, lá do Gonzaga, né? Encontrei com eles nesse final de semana. Estão sempre ligados aqui no Ponto de Vista. Vamos para o rápido break, né? Voltamos já já. Estamos de volta, sequência do nosso Ponto de Vista, não é? Recebendo com prazer aqui a vereadora Janaína Balares, como ela disse, vereadora de Praia Grande, como ela disse, sairá do PT na próxima sexta-feira e no dia 15, né? Não. Dia 5 eu vou sair. E dia 16 é minha filiação. Ah, tá. 16 é a filiação dela ao PL, o Partido Liberal. Fernando Chagas está conosco também, cientista político, e o nosso Marcos Santana atento aí ao que acontece pelo planeta. E eu, rapidamente para destacar aí, Chagas, mais uma manifestação? Será que a gente aguenta mais uma manifestação? Mais uma manifestação, e ela não estava muito encorpada. Mas quando o presidente Jair Bolsonaro compartilhou aquele vídeo, que ele disse que era de 2015, mas na realidade é realmente de 2020, porque dá fatos de 2018, se avolumou bastante esse protesto. Acredito que vai ser realmente um protesto numeroso, principalmente por causa disso. O apoio, ainda que indireto, do presidente Jair Bolsonaro, embora ele não tenha se manifestado, ele compartilhou. Mas ainda volto àquela questão do início do programa. O nosso problema hoje é gerencial, é de administração, uma administração competente, principalmente de finanças públicas. Não é colocando o pessoal na rua que nós vamos resolver o nosso problema orçamentário, nós não vamos resolver o nosso problema do déficit anual e nem vamos resolver o nosso problema da dívida pública interna. O que nós precisamos, no meu modo de entender, Boturão, precisamos nesse momento de bom senso, união. O Executivo e o Legislativo dialogarem o que é melhor para o Brasil. Se for melhor diminuir esses 30 bilhões, que se diminua esses 30 milhões para 15, mas dialogando, não é colocando o pessoal na rua. Um confronto hoje entre instituições, entre Executivo e Legislativo, não tem vencedor, só tem perdedor, principalmente o brasileiro. É hora de diminuir toda essa tensão e chegar a um acordo, chegar a um denominador comum em que o deputado e o senador tenham condições de utilizar recursos das emendas positivas e o executivo também tenha condições de ter liberdade de utilizar os seus recursos naquilo que ele entender necessário para toda a população e não apenas para o seu grupo de eleitores. Muito bem. Janaína Pascoal, com a sua experiência aí de parlamento, enfim, ela é oposição ao governo do prefeito Mourão, mas respeita, deixa isso bem claro, que respeita muito, né, o prefeito, a atuação do prefeito todos esses anos, enfim, né, considera o Mourão um bom gestor
E embora tenha outras opções que ela prefira lá em Praia Grande, mas você faz parte do Legislativo, o segundo mandato, né? Então são 8 anos já. Essa história de ficar convocando o povo, manifestação toda hora, vamos contra não sei quem, vamos contra não sei que lá. Será que as pessoas aguentam isso? Eu acho que não. E assim, lembrando bem que eu falo que eu não sou oposição, eu sou opção. Eu me elegi pela oposição, né? Porque a disputa, eu acredito que a gente só pode ter oposição em situação no momento eleitoral. Depois tem que acabar claro. E todo mundo governar Caminhar em prol da pro mesmo- cidade. é, né? lógico. E eu sempre, os 2 mandatos são Você tem sempre algumas pautados outras assim. opções em algumas áreas que você Tanto gostaria é que se fosse você- que não é. Se Mais você ou pegar menos minhas isso. votações todas, a maioria foi mais sim do que não. Né? Porque eu acho ridículo aquele que vota não por não. Mesma coisa, o PT lá atrás. Com a eleição da Dilma, lembra que elas criaram aquele slogan, nem que a vaca tussa? Contra o Aécio? Aí logo após a eleição, em dezembro, 29 de dezembro, ela vai lá e coloca as MPs do seguro-desemprego. Ela fala, lá, na eleição, elas falavam que não fariam reforma da Previdência, jamais, né? Aí já começou ali, Colocou o Joaquim Levy, que era contrário à política dela. Embora eu defendesse o Joaquim Levy, ela tinha prometido que não ia ter uma política liberal. Aí eu fui lá e falei, eu votei numa candidata, só que o outro que levou, o projeto político que ganhou foi do outro. Cadê? Aí eu falei, o gargalo da corrupção não está na Previdência. O gargalo não está na Previdência, está na corrupção. E as reformas que ela falou que fariam, qual que era? A reforma política tributária, não da Previdência. Enfim, aí eu falei, cadê a CUT? Estamos esperando até hoje. Cadê a CUT? Cadê os A sindicatos, os partidos para a gente ir para a rua, né? Nossa, o PT que fez moção contra mim. Era para eu pagar. Então, é isso que eu acho, é nesse sentido que eu não acho legal agora, neste momento que está o Brasil, convocar para ir para a rua contra as instituições, da forma que estão fazendo, contra o Congresso, quer dizer, só o Congresso que não presta. Os 513, tudo bem que eu acho que tem muita gente lá realmente que não presta. Mas eu acho que o governo fazer essa pressão desta forma, eu não acho saudável para o nosso país. Diga, Santana. Vereadora, da outra vez que você participou do programa, eu não estava aqui, eu estava viajando a trabalho, mas depois eu recuperei o programa na internet e consegui acompanhar a sua participação aqui. E naquela ocasião, a senhora disse que o Mourão é o pai de Praia Grande e a senhora poderia muito bem ser a mãe de Praia Grande. E nesse momento, o Praia Grande necessitaria de uma mãe com mais acolhimento, né? E ao que parece, o prefeito Mourão acusou o golpe aí, que recentemente ele participou do programa de rádio e disse que, alguma coisa mais ou menos assim, que Praia Grande não precisa de uma mãe boazinha, precisa de uma mãe boa e pode ser o pai também, né? Então eu interpreto que ele meio que acusou o golpe e acabou reconhecendo a senhora como uma liderança importante ali, uma candidata, uma pré-candidata nessa altura do campeonato, a sua associação municipal. Então eu queria que a senhora fizesse uma avaliação dessa observação do prefeito Mourão. Não, a avaliação que eu faço é que, lembrando todos que nos assistem, que ele não é candidato, ele não pode ser candidato mais, né? Não é ele. Então ele vai eleger alguém, ele vai eleger não, né? Ele vai indicar alguém, que ele não vai eleger, se Deus quiser. Assim, a não ser que for, Eu sei que ele resolveu optar por uma mãe, quem sabe, Janaína? O que eu penso, assim, no sentido do Mourão pai... é um homem inteligente, Ele é um preparado. pai que ama sua filha cidade, ama de verdade. E é um pai que está cuida muito da filha, mas eu acho que é um pai, muitas vezes, que é muito ríspido, aqueles pais que não aceitam o contraditório. Ele não dá carinho? Falta um pouco de carinho. Então, quando eu falei mãe, é no sentido figurado, mas essa mãe pode ser assim, até porque eu tenho 43 anos, Praia Grande tem 53, não dá para eu ser mãe da Praia Grande. Ele sim já pode, porque ele tem quase 70. Agora... com todo respeito, isso eu estou dizendo assim, mas o que eu quero dizer é que eu sou jovem para ter esse papel matriarcal. O que eu quis dizer é a sensibilidade que falta, que pode ser uma amiga, uma prima, uma filha, uma confidente. É nesse sentido que eu estou querendo dizer, que está faltando uma dosezinha de sensibilidade. E uma mãe, com certeza, sempre é mais justa, né? A mãe é aquela que vai cuidar que os filhos tenham equidade. Você viu uma mãe puxando... A gente fala, quando a gente é filho, a gente fala, ela gosta mais do outro do que de mim. Mas quando a gente é mãe, as mães que me assistem em casa sabem que a gente ama exatamente igual. Não há um amor de mãe que não seja assim. Vereadora, quando ele diz, o gestor, no caso o prefeito,
não pode ser uma mãe boazinha? O que a senhora acha que ele quer dizer com isso aqui? A senhora não teria um pulso forte para tocar a administração, para combater privilégios, por exemplo? Eu não sei se ele quis dizer isso para mim, assim, porque ele sabe que eu não sou boazinha. Tanto é que as denúncias que ficaram lá escondidas do Instituto de Previdência, dos roubos, o assessor dele continua lá. As pessoas que foram lá confessas, que desviaram dinheiro da folha de pagamento, ficou ganhando gratificação. Então, isso eu acho que é ser um pai bonzinho, né? Um pai omisso, quando a gente deixa as coisas erradas acontecerem. A Fundação ABC saiu de lá, que geria a OS que geria, saiu de tanta denúncia que eu fiz. Então, eu não sou de privilégios, eu combato privilégios. Hoje a Fundação ABC saiu e como é que ficou a gestão? Nossa, pelo amor de Deus, essa SPDM, eu acho que... É outra pior. Outra OS? Não, os médicos não receberam. Imagina que eles foram trabalhar no carnaval sem receber. Só que o repasse é feito, são 12 milhões por mês. A prefeitura faz o repasse direitinho? Direitinho, estou em dia. Isso vocês acompanham? Acompanha. E não repassaram para os médicos, não estão cobrindo. Tem uma meta de cirurgias eletivas, 60 por dia, por mês. Não bate a meta. Então, isso é ser uma mãe boazinha. Quando você vê que seu filho não está fazendo as coisas e você passa a mão na cabeça, isso é bonzinho. Se eu fosse a prefeita no lugar dele, eu canetava as PDM, dava multa nas PDM toda hora. Mas a prefeitura não tem feito isso? Não faz. Você chegou a questionar o prefeito já, o secretário, a secretária? Ele falou que vai começar agora a multar, questionar. Eu falei, eu vou cobrar mais. Essa empresa está lá já há quanto tempo? A SPDM começou em 1º de janeiro de 2019. 19? Já tem um ano. Já tem um ano. E chove dentro do hospital, o ar-condicionado não funciona. E eles ficam, estamos tentando, porque a Fundação ABC acabou com o hospital. Bom, então foi o pai bonzinho que deixou a Fundação ABC acabar com o hospital. Porque a vereadora que estava lá foi aquela vereadora que questionou a Fundação ABC. Tem que ter uma mãe justa agora. Uma mãe justa. A Fundação ABC ficou bastante tempo, né, Janaína? Ficou desde 2008 a 2018, 10 anos. E acabou, teve uma gestão sempre ruim assim? Ou foi só na reta final? Eu considero que a gente vem reclamando sempre, né, Bolsonaro? Então, eu acho que foi sempre ruim. Mas na reta final, meu Deus. Médicos reclamando, pacientes reclamando. Mas agora essa piorou porque eles cortaram, lá, pelo menos os funcionários trabalhavam mais felizes na época da Fundação ABC e não tinha atraso para os médicos. Essa, para mim, parece que não sabe gerir bem. O que eles fizeram? Mandaram embora muitas enfermeiras, está com falta, o Corém já denunciou que não pode, tem um número legal para ter de enfermagem ali. Eu recebo denúncia todos os dias. Aí eu falei para a mulher, quando eu vou questionar a diretora na audiência pública, ela fala, isso não é verdade. O otoscópio que não tinha, lembra? Ela fala, isso não é verdade. Eu falei, então a senhora me permite deixar eu entrar no hospital? Porque quando eu vou lá, vocês não deixam eu entrar. E se eu entrar, vocês chamam a polícia. Então, quando eu tiver essa denúncia, em vez da senhora me desmentir, a senhora deixa eu entrar para ver? Porque o meu papel é esse, né? Enquanto vereadora. Fiscalizar. A OS aqui em Santos vem funcionando bem, né, Charles? É isso que eu ia falar. Aqui em Santos, a OS, ela funciona bem. E fora que atende a Baixada toda, porque o pessoal da Praia Grande, como não é atendido bem lá, vem para cá. O que eu vejo, mais aí, vereadora, aí voltando até essa figura de linguagem que a senhora fala, né? A mãe e o pai. Não está faltando mais controle, porque nas UPAs daqui de Santos, são as OS que executam o serviço médico. E o que eu vejo, a gente tem um controle muito grande. Aqui tem. Aqui tem um controle muito grande, a gente cobra, se tiver que multar, multa. O que eu vejo não está faltando aí, talvez o pai mais rigoroso, ter um controle melhor, porque uma já falhou, a outra continua falhando. Talvez não seja a questão de natureza da OS, mas simplesmente o melhor controle. Que eu falei. Se o prefeito não for um prefeito bonzinho, for um prefeito justo, ele vai fazer essa forma, porque dessa forma ele está cuidando melhor, né? É o que eu penso. Acho que na entrevista dele ele quis dizer que sou eu mesmo. Falar assim, ó, ela não precisa de uma boazinha, precisa de uma justa. Então essa sou eu. Obrigada pelo apoio. Realmente é complicado, né? Porque a gente tem certeza, né, Chagas, de que o poder público, a administração direta para cuidar de um hospital municipal, por exemplo, algo quase que impossível. Muito difícil. Eu sou favorável realmente, que a gente, vamos chamar no popular, na terceirização, que na realidade é uma concessão que a gente dá, o que o poder público dá para o particular. O que eu vejo, não só no caso de hospitais, mas em outras atividades que o poder público deve fazer e delega para terceiros, para particulares, é a regulação.
Por isso eu vejo de muita importância uma agência reguladora ou então uma secretaria que realmente controle, fiscaliza e, se necessário, aplique as sanções. No nosso plano que a gente está formando, a gente vai querer deixar isso muito claro. A transparência e a questão da auditoria em loco, a controladoria. Isso é fundamental, que é um bom edital, muito bem elaborado, e um contrato de concessão muito bem feito, para que possa ter esse controle e a oportunidade de dar a sanção e, se não cumprir, substituir por outra com um nível melhor. Claro. Tem alguém conosco aí, Santana? Uriel Vilas Boas, ele pergunta para a vereadora: a participação da UVEBS nas reuniões do CONDESB, né, União dos Vereadores da Baixada Santista. Quais as propostas unificadas dos e das edis da região? Primeiro eu ia perguntar, isso estava na minha pauta aqui até, viu? Mas eu ia perguntar aqui para a Janaína, ela é vereadora, né? Se ela é favorável também a que a UVEBS, que é a União dos Vereadores da Baixada Santista, tenha assento lá no CONDESB, né, que é o Conselho de Desenvolvimento aqui da Baixada, que agora tem o prefeito Santos Paulo Alexandre Barbosa na presidência e na vice o Raul Cristiano, né, que é o coordenador? Não, superintendente né, regional da Sabesp. Chegou a hora da UVEBS ter assento? Eu acho que sim, chegou sim a hora. Mas eu acho que a UVEBS tem que trabalhar em mais união realmente, não para fazer só uma política. Tem que levar a demanda, que eu acho que a demanda principal que eles deveriam levar para lá é a questão da vagas, que eu tenho falado muito, da CROSS. Bater nessa tecla 1000 vezes tem que bater. E a questão do transporte, da mobilidade urbana. Eu acho que eles têm que bater nessas duas teclas. Aliás, as pesquisas mostram isso, né? Que o que vai ser discutido numa disputa pela prefeitura, seja a prefeitura da Baixada Santista ou de uma capital, eles discutem muito hoje. A gestão, o município cobra muito a gestão. O segundo ponto é justamente a mobilidade urbana. Hoje não dá mais para pensar só no município isoladamente. Questão de saúde, circulação, né, mobilidade urbana, habitação, precisa ter uma visão mais ampla. Na Praia Grande, por exemplo, eles estão fazendo a ciclovia agora em toda a terceira zona. Tem muito atropelamento. Os comerciantes estão me ligando para ir até lá, fazendo abaixo-assinado, que não querem ciclovia na porta da loja, que vai atrapalhar as vendas. Mas isso é um trabalho, eu acredito que vai atrapalhar, mas a gente tem que fazer um trabalho de conscientização de toda uma cidade, de todo mundo. É só assim que vai fazer as mudanças. Como que a gente vai... as pessoas vão andar de maneira segura sem ter ciclovia? Então, aonde vai pôr a ciclovia? Me fala. As pessoas não querem porque passa na porta delas. Atrapalha, né? No sentido do comércio, onde para o carro, lojas, vai parar. Enfim, né? É uma questão de discutir com a sociedade, né? A comunidade. Então, é isso que falta. Olha, quando vai fazer um ato desse do governo, eu acho que tem que chamar toda a sociedade para discutir. Para explicar, para perguntar opinião, para ver. Eu acho que é menos traumático. E é isso que falta na Praia Grande, discutir com a sociedade. Diálogo, né? O diálogo. O diálogo. Tem um companheiro nosso aí pedindo passagem também, é isso aí, o Marcos Santana, falando aí da Gleisi Hoffmann? Isso, o Marcos César Brito, acompanha a gente aqui. E ele um abraço ao Marcos. Ele disse, mulheres têm menos coragem, é ruim, hein? A Gleisi Hoffmann fez e desfez e até agora nada. Ficou uma mancha danada aí nessa história do pessoal do PT, né, Janaína? Ninguém esquece, ó. É só o PT que rouba, né? Não é, os outros não roubam. É isso que eu tenho para responder. Pois lamentavelmente... Ficou aí a má gestão, né? Para não dizer péssima, né, Chaves? Ficou da presidente Dilma. E essas figuras aí do PT, onde se sobressai muito a Gleisi como o presidente nacional do partido. Eu acho que se for comprovado que ela roubou mesmo, se ela fez corrupção, ela tem que pagar, tem que ir para cadeia e acabou. Né? Fala isso. Ei, Marcos Brito, eu não estou defendendo todas as mulheres, não. Não sou conivente com elas. Veja bem, a Gleisi é uma mulher, né, comparado a um percentual gigantesco de políticos homens que foram envolvidos em atos de corrupção. Né? E essa radicalização que o vereador, eu entendo que começou com o PT, nós contra eles. E piorou agora. Piorou agora, porque o atual governo ele só vê um lado da população e principalmente vê apenas o lado do mercado financeiro e mercado de capitais, esquece o social, então radicalizou muito. E no meio disso ficam as pessoas independentes. Vou dar um exemplo, quando eu digo uma pessoa independente, uma pessoa de centro. A Vera Magalhães, jornalista do Estado de São Paulo, que
denunciou o compartilhamento do vídeo do Bolsonaro com seus companheiros, está sendo agredida pelos bolsonaristas, está sendo agredida pelos petistas. Não sei se é porque é mulher ou se realmente nós vivemos esse momento de tensão. Nós temos que distensionar porque ela batia muito no PT, né? Bateu demais. Do governo da Dilma. Bateu bastante. Mas a Romário aprovou. Isso que eu gostaria que as pessoas entendessem de uma vez por todas, qual é a função do jornalismo. A função do jornalismo não é pender para o lado do Bolsonaro, nem pender para o lado do PT, nem atacar o Bolsonaro, nem os bolsominions, nem o Lula, a Dilma e os petistas, né? A função do jornalismo, jornalistas, né, é através das suas fontes, né, obter as informações, tentar da melhor maneira possível confirmá-las, né, e divulgar ao telespectador, ao ouvinte, aos leitores, enfim, né, aos assinantes aí dos sites, essa coisa toda. Ela fez isso. Aí demonstraram recentemente uma porrada que ela deu lá na época que a candidata do PC, Manuela Dávila, né, foi ao Roda Viva e sofreu muitos cortes, enfim e tal. E havia lá um assessor de marketing do Bolsonaro. É isso? Não era, né? Era. Mas ele entrou no programa, quando ela chegou ao Roda Viva, ela já viu que ele ia participar. Ela ficou sabendo, informaram ela que ele ia participar. Ela podia ter dito ele falou, não, ele não vai participar porque ele é do grupo de apoio do Bolsonaro. Do time do candidato Bolsonaro, então não aceito. Mas ela aceitou, ele participou. E aí criticaram muito o programa, porque ela foi cortada várias vezes, enfim. E a Vera Magalhães falou, não, discordou, falou, não, ela participou, ela também cortou os outros e tal. Foi um pinga-fogo, porque a Vera Magalhães estava na bancada. Na bancada. Na época, né? Era uma das jornalistas que participou. E agora, do mesmo jeito, ela postou os vídeos do Bolsonaro, divulgou os vídeos do Bolsonaro, que não são de 2015, são de 2020, evidentemente, né? Então o jornalista tem que ter esse compromisso com o seu leitor, com o seu ouvinte, com o seu telespectador, independentemente de Bolsonaro no governo, de Lula no governo, seja lá quem for, tá certo? E acho que, a princípio, não conheço a Vera Magalhães, acho que é uma boa jornalista, é uma boa colunista, né, do Estadão, tinha boas participações na Rádio Jovem Pan, só que ela é contundente, né? Ela não é de meias palavras, né? Nem de dourar a pílula, como a gente está acostumado a ver. É uma mãe rígida, Janaína. Ela é mais contundente, ela bate mais forte. Só que ela bate para um lado e bate para o outro. O jornalismo é assim. Então é boa jornalista. Então, mas eu lá apanho assim dos petistas radicais, eu digo, não petista, aqueles que eu falo direitopata, esquerdopata, porque tem muito patologia. Disso. E eu apanho dos dois lados. Aí um dia ele falou, você é em cima do muro. Eu falei, mas quando você tem a sua posição, que não é esse, não é aquele, você é em cima do muro. Não, não é em cima do muro. Aí eu falei, não, eu não sou... Aí eu fiz uma meme. Depois eu não sou coxinha, não sou mortadela, só arroz, feijão e ovo, eu sou do povo. Tinha que fazer, não sou coxinha, não sou laranja, não sou mortadela. Eu sou arroz, feijão e povo do ovo. É verdade. A outra eu coloquei, não sou da direita, não sou da esquerda, eu sou pra cima e pra frente. Porque tá muito chato a sociedade. Aliás, é precisava, né? Esses extremistas aí... Sem direita, sem esquerda. Vamos em frente. Esses extremistas aí são, na verdade, as faces da mesma moeda, né? Do radicalismo aí, que não aceitam o diálogo, né? Porque a pessoa pode ter sua posição mais à esquerda, mais à direita do ponto de vista conservador, liberal na economia, mas ainda assim está disposta ao diálogo, até mesmo a pessoa perceber que uma visão de mundo dela, em um assunto específico, não seja completamente o mais conveniente no momento. É o que eu falo, visão de mundo. E ter a possibilidade de rever os seus conceitos. Agora, os radicais, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita, nunca estão abertos a esse tipo de diálogo. Vamos para mais um break, já voltamos aqui com a sequência do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, a gente está de volta aqui, a sequência do Ponto de Vista. Eu queria colocar aqui para a Janaína Balares, vereadora de Praia Grande, está deixando o Partido dos Trabalhadores para ir ao PL, né, o Partido Liberal, no próximo dia 16, né? E eu queria saber o seguinte, Janaína, nós estamos vivendo um verão totalmente atípico, né? Um verão fresco, né? Temperaturas amenas e muita chuva. E é recorde, né? Pelo menos aqui em Santos foi recorde de chuva no mês de fevereiro. Desde 1900 e qualquer coisa, né? Então, eu queria saber de você o seguinte, como é que vai a situação em Praia Grande? Tivemos muitos alagamentos, tivemos muitos problemas, não temos, a situação está controlada, como é que
a vereadora vem acompanhando Não, essa situação. Tem muito problema, muito Tem, alagamento também. Mas eu acho que a prefeitura poderia, no mês de dezembro, que não chove, fazer uma força-tarefa de limpeza mesmo, de zeladoria, e fazer uma educação com a população. Ter um projeto educacional para a população parar de... Você viu aqui em Santos, aquele colchão dentro do bueiro, gente? É inacreditável. Então a população reclama, ela vai lá, xinga o prefeito, xinga os vereadores, fala que não presta, mas também joga o lixo onde que não tem que jogar. É fundamental uma educação da população de uma forma geral. Agora mesmo no Rio de Janeiro, os bueiros totalmente entupidos. O poder público tem a sua parcela de culpa, de responsabilidade, mas também precisa mais conceito de cidadania para as pessoas, né? Não se joga lixo na rua, né? O Rio agora foi um exemplo disso, os bueiros entupidos. Sem dúvida nenhuma, né? Praia Grande tem esse problema também. E aí a gente tem aquela eterna discussão, né, na Praia Grande, que é o lado direito da pista e o lado esquerdo da pista, né? O lado esquerdo se desenvolveu bastante, muitas obras, muitos empreendimentos, enfim, né? E o lado direito ficou ali meio que segregado, enfim, com uma série de problemas. Embora a prefeitura tenha feito algumas obras importantes, né, Janaína? Claro que a gente sabe que o prefeito Mourão procurou, né, cuidar também daquela região mais carente de Praia Grande. Mas quando a gente tem essa sequência de chuvas, assim, o solo fica completamente úmido e o solo não seca e já começa a chover de novo, enfim, né? Acho que é o local de mais preocupação, né? Na área de mais preocupação. Eu falei, acho que no programa passado, que eu costumo falar que a pista é um apartheid, né? Um apartheid. As pessoas veem a cidade linda do lado de cá, tá mesmo, mas não vê como que está do lado de lá, né? A parte da iluminação, a parte de limpeza, a parte de estrutura como um todo. Tem que agora pensar em gente, começar a investir e saber que aquela gente lá é a gente da Praia Grande. A gente tem que investir ali também. Nos últimos tempos, vereadora, o administrador está muito mais preocupado com os números do que com as pessoas. Está na hora de olhar um pouco mais as pessoas, né? E nesses locais onde o aspecto social é importante, dá mais atenção para a saúde e educação. Com certeza. E uma coisa que tem que fazer imediatamente é planejamento, instigar as mulheres para participarem do planejamento familiar. Tem uma mulher lá que ela tem 12 filhos já, ficam na rua essas crianças. E não fazem operação, né? Ela vai ter bebê agora de novo, do 12º. Aí passa 3 meses e ela fica grávida, todo ano, tem um por ano. Com o mesmo marido? Com o mesmo. Agora, não é possível. Será que os médicos, a USAFA não vê que ela vai dar o gasto para a cidade na educação, na saúde? Quantas coisas mais? E será que ela vai conseguir ter estrutura emocional para cuidar desses 12 filhos? Para poder deixá-los encaminhados para a vida, que é difícil. Você tem filho, você sabe que é difícil. Nem emocional, nem financeiro, né? Você imagina. Então, acho que o planejamento familiar tem que ser... Mas a prefeitura tem essa preocupação, né? Mas eu acho Qual é a área da saúde que faz a essa... área da saúde, mas eu acho que não é divulgado e a forma, tipo, não que tenha que obrigar, mas você conscientizar a mulher que ela não precisa ter tantos filhos assim. Nem pode, né? Né? Então, Não é porque você coloca filho no mundo e não consegue educar, né? É uma situação terrível, né, Chagas? Não, e nem hoje com o Bolsa Família, hoje uma pessoa com... Bolsa Família sofreu um corte também, Sofreu um corte, aliás, são 3,5 milhões de pessoas mas sofreu esperando. quem estava com falcatrua, né? Oi? Tá geral, Janaína, vereadora. Aí sem defender a Dilma, né? A Dilma fez a pedalada fiscal, o Guedes está fazendo a pedalada social. Eles estão cortando o social para as contas fecharem e alcançar o teto, né? Tem realmente as fraudes, mas tem muita gente que está ficando fora do Bolsa Família por causa disso. O Bolsa Família, ele não dá condições para tantas pessoas, como você falou, 10, 12 crianças. O que nós precisamos é uma educação. O fundamental é investir em educação, para que as pessoas tenham consciências que, para dar uma boa educação, saúde e condições à pessoa, tem que ter, embora hoje seja uma palavra difícil de falar, que há muitas críticas, há necessidade de um planejamento familiar, sim. Embora hoje, principalmente um lado religioso, seja muito crítico desse planejamento familiar. Mas é importante, principalmente para um país que tem tantas necessidades sociais como nós temos. A ministra prega abstinência, né? Abstinência sexual. Exatamente. Mas ela pregou isso mesmo? Fala a verdade. Pregou. Pregou. Isso É mesmo. tão inacreditável que a gente gente que acreditar, defende, né? também. Mas Gente que além do defende. planejamento familiar, para que as mulheres, as mães,
elas realmente pensem quantos filhos elas podem ter, também fazer um trabalho muito grande para evitar a gravidez precoce, porque hoje temos muitas adolescentes, 14, 15 anos, já são mães, né? E não tem nenhuma condição E na periferia. financeira, muito menos emocional, de amadurecimento para cuidar. Na verdade, na prática, são crianças que vão acabar criando de crianças, né? Então, com isso daí, acabam queimando etapas da sua vida e as consequências são irremediáveis. Então, eu acho que o poder público deve, sim, fazer um trabalho muito grande. Ninguém está falando aqui para fazer laqueadura compulsória dessas crianças, mas não, fazer um trabalho de orientação. Inclusive, a partir do momento que você orienta essas meninas a fazerem a prevenção dessa gravidez, evita-se também doenças sexualmente transmissíveis, que hoje o índice de doenças sexualmente transmissíveis em jovens é muito grande. Esse é um dos apelos que ela tem, né? Não, e HPV, por exemplo, você sabe que elas não vão dar vacina nas jovens? Por causa da igreja também. Muita gente da igreja fala para não dar vacina. Católica? Não, da evangélica. Evangélica. É que me contam, não sei se é verdade, mas que falam que vai incentivar a prática sexual, se você der a vacina. Só que você... É verdade, existe isso mesmo. Mas se você vacinar o HPV, você vai acabar com o câncer do colo do útero, Claro, daqui a uns lógico, anos. evidente. Meus filhos, eu fui lá e vacinei, já maior de idade mesmo, eu fui lá e vacinei os dois. Eu não estou pensando neles, estou pensando nas outras mulheres que tem aí, né? E eu acho que as mães deveriam conscientizar. Não sei se a escola chamar para um debate, um bate-papo, ou a professora. Eu vejo mais nesse caso, a educação, a escola tem um papel fundamental, porque alguns religiosos, e também tem muito fake news. Por que doenças erradicadas no Brasil voltaram? A questão do sarampo é um deles. Vacinação que não... A vacinação, não foi então, feita, e não é só no Brasil, no mundo, né? Muita gente diz que o sarampo, a vacina contra o sarampo é para exterminar as pessoas. E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam porque muitas vezes falta informação, é a guerra da informação. O coronavírus agora que estão fazendo, gente, acabou lá no Praia Grande, não tem mais máscara para comprar. Todo mundo um equívoco, né? Mas aí não é só Praia Grande, não. Em Santos também foi uma correria danada, né? Nós brincamos outro dia aqui no programa, o Aldo Neto trouxe aí as máscaras das tias dele, enfim, correram aí, acabaram com o estoque de algumas farmácias, nós brincamos aqui, até falamos, gente, a máscara, tiramos a máscara, o que você tem que fazer é não correr atrás de nada. Isso vai ser controlado como todos os outros vírus foram controlados aqui no Brasil. Agora, essa questão educacional, que é fundamental, né, Janaína? Você considera que a Praia Grande está bem abastecida, não é? Ou as escolas estão bem administradas, as municipais, e tem as escolas estaduais também, né? Não sei se o prefeito de Praia Grande, prefeito de São Vicente Pedro Gouveia, cansa de repetir aqui, né? Que a merenda das escolas estaduais, quem dá é o município. É verdade, para o município, mas Praia vem uma Grande verba. também. Vem uma verba do Estado para dar para o município. Não é dado porque é dado, mas vem a verba para isso. Assim como vem a verba do transporte público, quando o município dá para o aluno do colégio estadual, também vem uma verba do governo do Estado. Um ponto que prejudique muito o ensino fundamental em todos os municípios, só Santos e Praia Grande, essa discussão do Fundeb, né? Fundeb se encerra agora, em 2020, precisa uma aprovação de 2021. Como a senhora vê a necessidade desses recursos para a educação? Vai quebrar, você imagina a Praia Grande lá, que eles usam esse dinheiro para os aluguéis das escolas também. Como que vai manter ali? Isso é uma Eu não questão consigo bastante imaginar, vão ter que complicada, resolver isso. Porque já pensou vir o prefeito lá em 2021, acabou o Fundeb? A manutenção... Ela sumiu para acabar com a cidade ainda. Vamos o prefeito que vai pagar a conta. Normalmente é assim, né? Qualquer problema, enfim, o cara não quer nem saber se a verba tem que vir da União, do Estado, do raio que eu parto, o prefeito é o culpado. A Câmara Federal já deveria começar a estar debatendo isso há muito tempo. Vai deixar em cima da hora. Então, nós estamos discutindo coisas que não têm a menor importância. O pessoal ir para a rua contra o orçamento, quando hoje é urgente voltar ao Fundeb. Não sei na Praia Grande, em Santos, 90% dos salários dos professores... É isso também, Fundeb. Fundeb, imagina. Essa coisa de ir para a rua... A Janaína, por exemplo, foi eleita já 2 vezes. 2 vezes você foi eleita? Logo de cara? Foi primeira você não conseguiu? Não, fui eleita a primeira vez. Eleita a primeira vez, eleita a segunda vez, tantos e tantos outros. Quando você é eleito, ou eleita, no caso dela, vereadora, por exemplo, você tem no Brasil uma democracia representativa. Aqui o Chagas que não me deixa mentir. Portanto, ela representa lá, né, na Câmara de Praia Grande,
um percentual lá da cidade de Praia Grande que confiou nela e ela tem lá, de acordo com a ideologia dela, com as discussões internas do partido, enfim, defender as teses que ela acha melhores a prefeitura melhor aplicaria em defesa do cidadão. Então não é para ficar toda hora chamando as pessoas para ir para a rua, não é? Para debater determinado assunto, determinada tese, defender isso ou defender aquilo. Senão deixa de ser uma democracia representativa e acaba virando monarquia. Uma anarquia, um link direto com a população. E o pior ainda é convocar manifestação para defendendo o fechamento do Congresso, que são os representantes do povo. Se as pessoas estão descontentes com os representantes ali, que mudem os representantes, não que feche a instituição. Na verdade, isso daí é uma prática completamente antidemocrática. O que está faltando é política. Aqui está no estúdio o Odair Gonzalez, que foi líder do governo Beto Mansur. Quantas vezes o líder do governo discutiu orçamento? Tinha que discutir orçamento. Ele, como líder do governo, ele discutia na Câmara com a oposição, uma oposição ferrenha do PT, e discutia orçamento. Isso é política. Isso não é o presidencialismo de coalizão. Isso é política, seja o nome que se dê, é política. O líder do governo, e o que falta é isso na realidade? Falta o quê? O governo tem uma bancada, tem um partido, tem um líder que se discuta orçamento, não é colocando as pessoas na rua. Não vai você já resolver. deve ter participado de várias discussões. Olha, prefeito, é melhor colocar isso aqui ali, isso aqui lá, prefeito. Não, eu vou colocar ali, porque é assim, essa. O jogo é esse, tá certo? O debate, a discussão, é isso, Janaína? Lá eu participei de 2 manifestações no mandato passado. Uma foi porque no ano eleitoral 2016, o reajuste inflacionário era 7%. Ele mandou para a Câmara 4% e ele falou 3%. Ele mandou e falou que não podia porque era ano eleitoral. Eu fui buscar um parecer fora. Então ele mentiu, ele não quer dar, não quer ano eleitoral. E aí a gente fez a manifestação para ele poder voltar atrás. Então eu apoiei, na verdade, os servidores, né, na manifestação. Que até o sindicato contratou os capangas para bater na gente, aquela situação. E a outra foi que a causa das atendentes de educação, que até hoje não foi reconhecida. Elas, aqui em Santos, o Papa fez. Elas cuidam das crianças de 0 a 4 anos e meio. E, na verdade, elas, lá em Praia Grande, ganha atendente de educação 1, cuida de 30 crianças, dá banho, dá comida, prepara... Elas falam que não faz pedagógico, mas o Tribunal de Contas apontou. E aí ela ganha R$1.000 por mês. E aí paga no ônibus para educação R$1.000 por dia. Não é uma inversão de prioridade? Isso não é isso com certeza não é ser pai bonzinho. Muito bem, Janaína Balares. Você vai voltar aqui com a gente em outras oportunidades para a gente discutir política, né? Discutir a Baixada, Estado de Praia Grande. Obrigado mais uma vez aqui por estar conosco. Valeu. Obrigada, valeu. Um abração para todos. Fernando Chagas sempre participando conosco, Santana diariamente aqui com a gente. Ponto de Vista é ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. Reprise sempre você confere às 8 da noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.